Vamos abrir a nossa Bíblia em Êxodo, no capítulo 32, e vamos ver uma situação bastante atual que aconteceu há talvez 5.000 anos atrás. Êxodo 32, uma passagem que vocês já conhecem. Digam glória a Deus. Êxodo 32. Amém? Senhor nosso Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, manifesta a glória do Teu Espírito, a iluminação das nossas mentes, porque só há santificação quando a palavra de Deus é revelada e nós mudamos a nossa atitude, o nosso comportamento. Quando nós estamos em Cristo Jesus, há novidade de vida, porque a palavra diz que somos novas criaturas e as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E a glória de Deus é isso, a glória de Deus é novidade de vida. A glória de Deus é restauração. A glória de Deus, meu Deus, é a devolução da nossa condição inicial da criação. Feitos à imagem e semelhança de Deus. Não há glória maior do que a sua imagem e semelhança. Não há glória maior do que a tua presença dentro de nós. Experimentamos a tua glória já neste tempo, ó Deus, quando o Senhor entra, o Senhor reina em nossos corações, o senhorio de Cristo, porque Cristo é o caminho, Cristo é a mensagem, Cristo é a boa notícia do Evangelho, Cristo é a imagem que o Senhor preparou para nós. Cristo é o nosso Deus. Cristo é digno de honra, de glória. Ele é digno de ser adorado porque Ele é o próprio Deus. E nós devemos ser iguais a Cristo. Iguais a Cristo. Nós devemos ser a imagem de Cristo. Nós devemos ter a natureza de Cristo, Senhor. Então opera essa transformação, principalmente pela palavra, principalmente pelo Espírito Santo que nos convence, que nos ensina as coisas de Deus, as profundezas de Deus. O Espírito Santo conhece, como nós conhecemos as profundezas do nosso coração pelo nosso Espírito. O Espírito Santo conhece as profundezas de Deus. Então, Espírito Santo, nós te pedimos, venha nos ensinar as profundezas de Deus, venha nos ensinar o conhecimento da verdade, Espírito Santo. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Esse é o culto racional, quando nós apresentamos nossos corpos, quando nós desejamos saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Este é o culto racional. O culto racional não é quando nós queremos, meu Pai, dizer quais são as nossas necessidades. Mas o culto racional é quando Deus, de fato, Ele diz quais são as nossas necessidades. Nós precisamos sim, Senhor, de fé. Toda a igreja diga: eu preciso de fé. Mais alto: eu preciso de fé. Me dê, Senhor, fé pelo ouvir
a palavra de Deus. Revela a palavra ao meu coração, para que eu conheça e tenha fé nas promessas do Senhor. Digam amém. Digam graças a Deus. Irmãos, Deus, Ele tem o impensável para o homem. Amém? O pensamento de Deus é muito maior, é muito mais alto do que o pensamento de quem? Do homem, do que o nosso. Amém? Isaías falou isso, ele disse que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos o quê? Pensamentos. Ou seja, o impensável é de Deus. Pastor, eu não tenho como pensar as coisas de Deus? Não. Você só vai pensar as coisas de Deus, você só vai sonhar as coisas de Deus. Foi essa a promessa do Espírito Santo. Terão sonhos e o quê? Visões, sim ou não? Não é essa a profecia de Joel, pastor? Vocês terão o quê? Sonhos e o quê? Visões. Amém? Até as pessoas de idade, elas terão renovação de esperança. Até as pessoas de idade voltarão a pensar no impensável. Elas vão ter visões também. Elas vão profetizar. A palavra diz que os jovens vão profetizar. Vocês estão entendendo? Amém? Ou seja, pastor, vai haver um sentimento de esperança maior. Vai haver um sentimento de esperança no impossível. Por quê? Porque Deus nos mostra que o impossível se torna o quê? Que o impossível é possível. O impossível é possível, pastor, isso não tem jeito. Mas se você olhar para a promessa de Deus, tem o quê? Tem jeito. Está destruído, não tem recuperação. Mas se você olhar para a promessa de Deus, tem jeito. Tem recuperação sim. Digam glória a Deus. É isso, é nesse ponto, irmãos, que está a nossa garantia. As promessas de Deus, elas nos dão esta garantia. Se você não conhecer as promessas de Deus, se você não conhecer o impensável pelo pensamento do Senhor, se você não conhecer a possibilidade do impossível, você não vai alugar o quê? Você não vai alugar nenhum. Sua fé, ela vai ser aquela fé estagnada. Vai ser uma religião. Eu gosto muito da palavra. Por quê? Porque a palavra mostra o sobrenatural. Aquela palavra de domingo, ela mostrou o sobrenatural. Vencer a prostituição. A prostituição estava tomando conta da igreja de Tessalonicenses, como ela toma conta de qualquer ser humano. Agora, o povo é hipócrita. Não, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço aquilo. Amém? Mas só que tudo é possível ao quê? Se Deus prometeu santificar, se Deus prometeu purificar o coração, se Deus prometeu purificar a mente, eu tenho que permanecer na promessa. Eu tenho que permanecer nesse pensamento. Eu tenho que acreditar no amparo do Espírito Santo. Pastor, o Espírito Santo me apoia. Ele trabalha na minha mente, ele trabalha no meu coração, ele me ensina a vontade de Deus, ele me convence do meu pecado, ele me mostra a justiça, ele me mostra o juízo, ele me mostra que as coisas não vão acabar bem para os ímpios, ele me mostra que o justo viverá, ele me mostra que o pecado tem jeito. Diga glória a Deus. Eu não vejo isso. Eu vejo sim o pecado me arrochando. Eu vejo sim o pecado me imprensando. Vem no meu pensamento assim: olha, você não vai ser salvo. Você está pregando o evangelho, mas você vai perder sua salvação. Mas eu vou confiar na promessa de quem? Você vai ter que confiar na promessa de Deus. Você vai ter que esperar no Senhor.
Você vai ter que esperar no Senhor, você vai ter que confiar no Senhor. Você está trabalhando pesado, você está sofrendo aflições, você está sofrendo desgosto, mas você vai esperar no Senhor. Satanás está mandando flecha no seu coração. Dardos inflamados, que a Bíblia diz, que só pode ser apagados, por quê? Pelo escudo da fé. Só a fé pode apagar o dardo inflamado do diabo. Sabe qual é o dardo inflamado do diabo? É esse: você não vai ser salvo. Sabe qual é o dardo inflamado do diabo? Você não vai sair desse vício, você não vai se libertar disso, você não vai mudar de vida, você é um hipócrita. Esse é o dardo inflamado do diabo. Você finge. Mas é assim que ele faz, irmão. Sabe por quê? Porque ele sabe da nossa natureza carnal. A natureza carnal foi obra dele. A natureza espiritual foi obra de Deus. Mas a natureza carnal foi uma proposta do diabo que nós aceitamos. Nós aceitamos adorar a carne. Nós aceitamos adorar o nosso eu. Nós aceitamos a fazer a nossa própria o quê? A nossa própria vontade. Nós renunciamos à liberdade. Nós renunciamos à autoridade que recebemos. Nós tínhamos autoridade. Só que o diabo, ele inverteu esse pensamento. Ele colocou a desobediência como uma visão de autossuficiência, que seria melhor do que depender de quem? Ele colocou a sua autossuficiência, a sua própria direção, te deu a visão de que isso é a liberdade. O diabo colocou, pastor Wendel, o pecado como uma autoridade que te dá liberdade. Quando ela falou assim, Deus, quando Eva disse a ele que Deus tinha dito para não comer da árvore, o diabo foi, não foi assim que ele falou. Porque essa árvore é do conhecimento do bem e do mal. Se você comer essa árvore, você vai ficar igual a quem? Igual a Deus, você vai conhecer tudo. E foi nessa de querer conhecer tudo que ela se deu mal. E da mesma forma nós, que ultrapassamos nossos limites. Ultrapassamos nossos limites e as coisas são destruídas. Nós perdemos tudo porque ultrapassamos os limites. Perdemos tudo porque fazemos da maneira que nós queremos. Não damos obediência ao Senhor. Mas tem algo que pode restaurar tudo isso. Tem algo que pode te dar garantia, mesmo com essa aparência de sofrimento extremo, de caos que a sua vida possa estar passando nesse momento. E a garantia é a promessa de Deus. Digam glória a Deus. A garantia é o que Deus preparou, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. São essas coisas que Deus tem preparado, são essas coisas que o Espírito Santo tem revelado, são as promessas de Deus. Só o Espírito Santo pode revelar o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Digam glória a Deus. Pastor, eu vou esperar nas promessas de quem? Nas promessas de Deus. E é preciso saber que as promessas de Deus, elas continuam verdadeiras, mesmo que pareça que elas não funcionam. Ah, Jesus me libertou dos meus o quê? Pecados, mas eu estou cheio de pecado. E aí? É isso que o diabo quer que você pense. A promessa de Deus não está funcionando. Esse Deus, a promessa dele não vale nada. É isso que o diabo quer que você pense. Que você fique sem garantia nenhuma. Que você se sinta desprovido de qualquer segurança. Mas a nossa segurança é Cristo, irmãos. Deus, ele deu essa segurança. Ele não disse que a segurança somos nós. Ele não disse que a minha segurança de salvação são as minhas obras. Mas ele diz que a nossa segurança, a nossa justiça
Ele deu a justiça para nós, que foi Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Ele deu a cura para nós, que foi Jesus Cristo. Ele deu a vitória sobre a enfermidade, por Jesus Cristo. Ele deu a vitória contra os demônios. Em nome de Jesus você vence os demônios. Diga glória a Deus. A macumbaria cai por terra, a feitiçaria cai por terra, mas tudo em nome de Jesus. O que garante é a promessa de Deus. Mesmo nesse aparente caos, mesmo nessas noites sombrias, eu tenho que saber, pastor, Deus, Ele me ama de tal maneira. Deus, Ele me ama como ninguém. Eu estou garantido. Eu estou garantido. Toda a igreja diga assim: eu estou garantido, porque o meu Deus me ama de tal maneira, apesar das coisas ruins estarem acontecendo, o meu Deus me ama de tal maneira, e eu tenho confiança neste Deus, na ajuda dele, principalmente neste tempo de angústias e aflições. Ele vai me salvar no tempo oportuno, como Ele prometeu. Digam glória a Deus. Irmãos, Deus prometeu salvar. O salmista, ele olhou para o alto e ele disse: elevo os olhos para o monte. E ele pergunta: de onde virá o meu quê? De onde virá o meu socorro? Vocês estão entendendo? Diga glória a Deus. Ele olhou para o monte e perguntou: de onde virá o meu socorro? Por que ele olhou para o monte? Uns dizem que o monte era o lugar do templo de Jerusalém. Outros dizem que o monte era o lugar da idolatria, porque eles faziam santuários em lugares o quê? Lugares altos. Glória a Deus. Mas ele disse assim: o meu socorro virá do céu. O meu socorro virá do céu. Ou seja, não interessa se ele estava falando que era o monte de Sião, ou se era o monte da idolatria, mas ele fechou a pergunta com a resposta: o meu socorro virá do céu. Virá do Senhor. Ele disse: virá do Senhor que criou o céu e o quê? E a terra. Ele não olhou para o monte de Sião. A visão dele foi a visão da glória de Deus. A visão sua, a visão do pastor Luiz Fernando, a visão da nossa igreja, a visão de todos aqueles que se aproximam, é a visão da glória de Deus. Ele disse: olha, o meu socorro virá do Senhor que criou o céu e a terra. Ou seja, Ele é poderoso. Ele é sábio, porque na criação existe uma perfeição. Sim ou não? Na criação existe uma sabedoria, existe uma perfeição, existe um poder. E certamente esse Deus, Ele é poderoso para socorrer. Diga glória a Deus. Ele fez o céu e a terra. E isso mostra o poder de Deus, isso mostra a sabedoria de Deus, isso mostra a glória de Deus. Amém? E não há o que a gente temer. Não há o que a gente temer. Por quê, pastor? Porque o nosso Pai nos garante. Apesar de Satanás e os demônios estarem trabalhando contra nós, cristãos, Deus está no controle de tudo, irmãos. Deus é o Criador do céu e o Criador de quê? Da terra e de tudo que nela existe, das coisas perfeitas. Tudo pertence ao Senhor. Tudo pertence ao Senhor. Eu não tenho porquê, pastor, temer, porque a minha garantia está no Senhor. Não fiquem com medo de nada. Não fiquem com medo, não sejam materialistas, carnais, mas continuem trabalhando, continuem lutando, continuem resistindo, continuem procurando médico, continuem procurando recurso da terra. Não parem de agir, não parem de trabalhar, não parem de pensar que as coisas vão melhorar, porque Deus está no controle. Diga glória a Deus.
Porque Deus está no controle. Ele tem poder para virar. Ele tem poder para juntar os cacos, seu Carlinho. Como ele fez com o senhor, juntou os cacos. E restaurou, e restituiu. Como ele fez comigo. Juntou os cacos e não foi uma vez só não. O vaso foi espatifado, não foi uma vez só não. Só não foi destruído, por quê? Porque Deus tem me garantido, diga glória a Deus. Deus tem garantido a saúde de muitos aqui. Deus tem garantido as forças de muitos aqui. Mas forças que já não existem mais. Forças que não existem mais, esperanças que já se foram, problemas que já se tornaram, sabe o quê? Companheiro, está de braço dado com você, está dormindo com você. Só que você tem que repreender em nome de quem? Porque Jesus te garante. Jesus garante mudar essa história. Jesus vai voltar, irmãos. Talvez você pense assim, pastor, está demorando Jesus voltar. Mas ele vai voltar. Ele vai voltar porque ele disse que ele vai voltar. Os seus anseios não sejam os seus anseios, mas os seus anseios seja aquilo que Deus promete. Os seus anseios seja o que está escrito no livro sagrado. Vamos nos disciplinar dessa maneira. Não, eu quero fazer do meu jeito. Não, o seu jeito está errado, principalmente quando contraria a vontade de Deus. O seu jeito está errado, a sua maneira de pensar está errada, essa ansiedade está errada, essa falta de esperança está errada. Mas olhe para a promessa, irmãos. Olhem para a promessa. As promessas de Deus, elas são assim, elas que mantêm os nossos sonhos. Os seus sonhos pessoais te frustram. As suas ideias próprias te frustram. Deixam você frustrado, pastor, eu queria isso, eu queria aquilo outro. Não, que seja feita a vontade de quem? A vontade de Deus. Espera no Senhor, descansa. Quando você deseja ansiosamente uma coisa, sem colocar no crivo de Deus, sem colocar na análise de Deus, sem dizer assim, Senhor, analisa a minha questão, analisa o meu pedido, veja se isso que eu desejo é realmente vontade do Senhor. Quando você pensa assim, não pensa dessa maneira, melhor dizendo, as coisas se tornam muito mais difíceis. A gente sente a coisa se amarrar, não se realiza nunca. Mas quando você relaxa e se garante no Senhor, quando você depende de Deus, quando você vive pela fé, as coisas são diferentes, irmãos. Existe descanso para a alma. Existe suficiência naquilo que você tem, sabe por quê? Porque você está confiando. A ansiedade, ela é uma manobra do diabo. A ansiedade tira a sua paz. A ansiedade, ela te afasta de Deus. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero conquistar isso. Não, santifica o pedido. Confirma ele aos pés do Senhor. Confirma esse pedido numa oração da madrugada, principalmente se for um sonho, se for um projeto. Mas se for promessa, sinta-se garantido. Se for promessa, rogue para que ela aconteça de fato e de verdade. Diga glória a Deus. Se for promessa, pastor, é o meu perdão. Pode rogar, porque a sua garantia está aqui, ó. A sua garantia está na promessa de Deus. A sua garantia está na promessa de Deus. A promessa de Deus, eu digo, volto a repetir, elas mantêm sonhos. As promessas de Deus produzem sonhos. Não é o sonho do homem. Sonhei, pastor. Eu tenho o dom de interpretação de sonho. Acabou isso, gente. Nós estamos no novo tempo. Pastor, Deus mudou? Mudou. Ele mudou, ele te deu um sonho perfeito. Ele te deu o sonho dele. Vocês estão entendendo, amém? O sonho que nós recebemos agora, irmão, é inspirado por quem? Pelo Espírito? Pelo Espírito Santo. Quem daria essa condição de sonhar e ter visão e profetizar? Quem faz isso? O Espírito? O Espírito Santo. Não, eu sonhei, pastor, com a cobra. Eu sonhei com a cobra verde, com a cobra vermelha.
isso significa isso significa aquilo. Você está tirando isso da onde? Interpretação de sonho dos homens ou dos sonhos de Deus? Amém? E eu só sonho quando eu como, quando eu durmo de barriga cheia. Aí eu sonho. Vocês estão entendendo? Digam amém. Mas a palavra de Deus, ela me faz sonhar acordado. A palavra de Deus, ela me faz sonhar, por quê? Porque a salvação é um sonho, sim ou não? A vida eterna é um sonho, seu Carlinhos. A Nova Jerusalém é um sonho. A volta de Jesus é um sonho. É uma profecia, pastor, também. Por quê? Porque está escrito, Deus já anunciou isso. O Espírito Santo faz você profetizar. O Espírito Santo faz você sonhar no impossível. Que Deus pode mudar uma situação, que Deus pode curar aquilo que parece que não tem cura. Deus pode fazer o impossível acontecer. São esses tipos de sonhos. Mas eles estão respaldados, garantidos na promessa de quem? Na promessa de Deus. Ainda que tudo esteja enrolado, irmãos. Ainda que a sua vida esteja enrolada. Ainda que alguém que você ame muito esteja enrolado, preso em algum mal. Mas você pode sonhar, você pode confiar na libertação, você pode confiar na salvação, irmã da Lúcia, você pode confiar na cura, porque é promessa de quem? É promessa de Deus. É Deus que está garantindo tudo. Deus está garantindo tudo. Deus está consolando. Deus está dando livramento. Eu falei da providência de Deus aqui no último culto. E nós temos que confiar, digam amém. E quando se fala em promessas, Deus ele me levou à história de Moisés. Quando se fala de promessa, você se lembra de Moisés, você se lembra de Abraão, mas vamos falar de Moisés. Moisés ele foi chamado para liderar um povo e libertar esse povo da escravidão do Egito, sim ou não? Amém? Para quê, pastor? Para levar esse povo para onde? Para uma terra o quê? Uma terra que mana leite e o quê? Uma terra prometida. Moisés, ele foi chamado por Deus e Deus prometeu a ele: você vai libertar o povo e vai levar o povo para uma terra que mana leite e o quê? Mana leite e mel. Moisés, ele foi chamado amigo de Deus? Sim ou não? Foi chamado amigo de Deus. Mas o mesmo, irmãos, amigo de Deus, duvidou de Deus. Ele foi chamado de amigo de Deus, foi, mas antes ele fez o quê? Duvidou de quem? Duvidou de Deus. Como que eu vou fazer isso? Eu não sei falar. Faraó não vai acreditar em mim. Quem sou eu? O mesmo que se tornou amigo de Deus foi assassino. Vocês estão entendendo? O que isso quer dizer? Que o que parecia impossível se tornou o quê? Se tornou possível. Um homem como Moisés, a Bíblia intitula amigo de quem? Amigo de Deus. Um homem como eu, será que posso chegar a ser amigo de Deus? Claro. Será que Deus pode me transformar em amigo dele? Será que Deus pode me transformar numa pessoa extremamente santa? Claro que pode. Claro que pode. E o que garante esse sonho? A promessa de quem? Eu vos tornarei agradáveis a mim. Eu vos tornarei irrepreensíveis. Eu vos tornarei santos. Sede santos, porque Deus é santo. É promessa de Deus, digam glória a Deus. Mas Moisés duvidou antes, pastor. Mas o amigo de Deus, ele foi assassino. Mas ele foi chamado no Monte Sinai para receber os 10 o quê? Os 10 mandamentos. Moisés estava com as promessas de Deus na mão. Ou seja, as promessas de Deus eram reais. Moisés recebe de Deus os mandamentos que iriam santificar o povo.
O decálogo, a pedra com os 10 mandamentos, foi entregue nas mãos de Moisés. Amém? Só que Deus sabia que o povo não estava preparado para receber. Deus sabia. Deus já tinha se manifestado para esse mesmo povo, irmãos. No capítulo 19 aí, vocês veem, podem ler que Deus estava presente. Volta no 19, no mesmo livro de Êxodo aí, só para vocês entenderem. Capítulo 19. 19 e 16, o encontro deles com Deus. 19 e 16, Êxodo 19 e 16. Olha o que eles viram. Olha o que eles viram, irmãos. Amém? Olha o que a palavra diz. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões, o quê? Relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em... Eles viram a presença de quem? Eles viram a glória de quem? Vocês estão entendendo, irmãos? Deus apareceu para eles. Deus apareceu para eles. Entenda o que o pastor vai falar. Eles tinham tudo para se sentirem garantidos. Eu vi a glória de Deus. Eles viram a glória de Deus. Eles viram o quanto Deus era poderoso. Eles viram a grandeza. Eles viram a grandeza de Deus. Eles viram o poder de Deus. Repetindo. Trovões e relâmpagos sobre o monte, uma nuvem, um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Eles nunca tinham visto isso antes. Olhe para mim, irmãos. Eles tinham visto a misericórdia lá no Egito. Eles viram Deus libertá-los com mão poderosa. É isso que a Bíblia fala. Eu libertei vocês com a mão o quê? Poderosa. Ele disse que libertou o povo em cima das asas dele, como a águia leva um filhote. Eles viram que o impossível se tornou o quê? Porque sair do Egito não era um pensamento normal de um ser humano. Isso era impensável, pastor Wendel, sair do Egito. Sair do Egito, irmão, é a mesma coisa que se libertar dos pecados. É algo impensável para nós, na nossa sã consciência. É impensável você discernir essa capacidade. Mas só um pode te dar esse pensamento. Só um pode fazer você pensar o impensável. Só um pode mudar, tirar você dessa barreira que te limita. Só Deus pode te dar, fazer você chegar muito mais além. É isso que eu quero dizer, diga glória a Deus. Deus, Ele tem poder para fazer vocês chegarem muito mais além. Mas vocês têm que permanecer nas promessas. Vocês têm que se sentir... Pastor, eu vou me sentir garantido nas promessas de quem? Nas promessas de Deus. Você não pode se cansar de esperar. Esse é o problema. Essa é a palavra-chave dessa noite. Pastor, eu estou o quê? Cansado. Mas o cansaço não te garante. O cansaço não te garante, irmão. Mas a promessa de Deus te garante. O cansaço é porque você está cansado. Porque você está esperando há muito tempo e não acontece o quê? Porque você está esperando e a coisa, ao invés de melhorar, está o quê? Piorando. E é assim que acontece. É assim que acontece, pastor Wendel. É assim que acontece. Eu estou esperando, eu estou lutando, eu estou nadando, eu estou remando e eu não saio do lugar. Eu ainda estou voltando, marcha ré. Voltando para trás, como diz o outro. Amém? Glória a Deus.
Pastor, minha saúde, ela não volta de jeito nenhum. A dor saiu do dedo do pé, agora está na cabeça. Ela mudou de lugar. Estava na terceira vértebra, agora está não sei aonde. Tinha um caroço na barriga, agora tem um caroço nas costas. A coisa só vai o quê? Piorando. É por isso que a gente desiste. É dessa forma que o diabo consegue fazer você desistir, mostrando a você somente dificuldades. Só que você olha para a dificuldade, mas se esquece de quê? Da promessa de quem? Da promessa de Deus. Esse é o problema. Você se esquece que Moisés está lá trazendo a resposta que você precisa. Moisés estava no monte esperando a resposta. Moisés estava no monte esperando o que Deus tinha de melhor, o plano do Senhor. Mas Israel não pôde esperar. Volta lá para o 32, para vocês verem o que acontece. Só vou ler um versículo. Êxodo 32, amém? Mas, vendo o povo que Moisés o quê? Tardava em descer do monte. Irmãos, Moisés estava com quem no monte? Estava com Deus. Moisés era o homem que tinha comunhão com Deus, servo de Deus. Era o servo de Deus. Moisés estava lá juntinho com a glória de Deus. A palavra diz que ele teve que descer do monte encapuzado, com a cabeça coberta. Tamanho era o brilho da face de Moisés, porque Moisés, ele contemplou a glória de Deus. Amém? A glória de Deus ele se aproximou tanto da glória de Deus, que ele começou a ficar incandescente. O rosto de Moisés brilhava e precisou ser encoberto. Tamanho era aquele foco de luz. Da mesma forma, Jesus Cristo, quando ele foi para o Monte da Transfiguração, pastor Wendel, a glória de Deus resplandeceu em Cristo como foi uma luz. A palavra fala isso. Jesus tomou uma beleza, uma formosura inigualável. E é assim a glória de Deus. As coisas que Deus tem para nós, a transformação que Deus preparou para nós, a restauração, o reino celestial, a nossa glorificação, irmãos, é algo inimaginável. É inimaginável o que Deus vai fazer na vida de vocês. Mas se vocês tiverem o quê? Paciência. Da mesma forma que Moisés demorou 40 dias no monte, talvez você esteja dizendo que Jesus está demorando o quê? Ao quê? A voltar. Você está deixando, pastor, Jesus não vai voltar, não. Eu vou ficar à vontade. É nessa aí que muitos vão ser encontrados adorando bezerros de ouro. Muitos vão estar prestando culto a deuses estranhos, porque não se garantiram na promessa, porque não se garantiram na palavra do Senhor. Vamos repetir. Mas, vendo o povo que Moisés tardava, esse é o nosso problema, a visão carnal das coisas. Olhe para mim, irmãos. Se eles olhassem com olhos espirituais, ele dizia assim: não, ele está junto do Todo-Poderoso. Vocês viram a glória de Deus, vocês viram o barulho da buzina, vocês estremeceram na presença do Senhor. Vale a pena esperar? Vale a pena esperar. Irmãos, eu quero dizer que vale a pena esperar. Eu quero dizer que vale a pena guardar a promessa de Deus. Eu quero dizer que mesmo que pareça estar demorando, mesmo que a sua situação seja complicada, mas eu digo a você, vale a pena esperar. Vale a pena se garantir, irmã, na promessa do Senhor. Vale a pena. Vale a pena continuar na obra. Vale a pena continuar falando de Jesus. Vale a pena. Mas a minha vida não está legal.
É isso que o diabo gosta. Você está vendo que a coisa está demorando. Vendo, mas esse vendo aqui são olhos o quê? Carnais. Esse vendo aqui não é visão de Deus. Eu estou vendo, pastor, que a dor passou para outra perna. Eu estou vendo, pastor, que os exames, a situação piorou. Ah, pastor, perdi o meu carro. Mas o que te garante é o quê? As promessas de Deus em Cristo não são em Moisés, mas em Cristo. Moisés era um tipo de Cristo, seu Carlinhos? Era. Moisés era um tipo de Cristo? Era. Era um tipo de Cristo. Ele vinha trazendo a glória de Deus, ele vinha trazendo a proposta do Senhor para a nossa vida, para a vida dos israelitas, melhor dizendo, e Jesus trouxe a proposta de Deus para a nossa salvação. Jesus, ele é o nosso Moisés, que está lá no alto, diante do trono, preparando a nossa casa, a nossa morada. Ele disse: eu irei vos preparar o quê? Preparar lugar. E a palavra diz assim: vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Irmãos, sabe qual é o problema de muitos líderes hoje, como Arão? Porque Arão recebeu a autoridade para liderar o povo quando Moisés subiu. Moisés falou para Arão e para Ur: olha, vocês vão tomar conta do povo. Quem toma conta do povo hoje de Deus são os pastores. São os pastores que são eles que confirmam a promessa. O papel dos pastores é confirmar a promessa de Deus no altar. Mas quando o pastor é venal, ele cede à pressão do povo. Quando o pastor é venal, ele enxerga aquilo que o povo deseja e se desvia daquilo que Deus deseja. Amém? Eles chegaram para Arão e falaram assim: olha, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Cansados de esperar, eles resolveram fabricar um Deus e adorar a própria criar. Você adora o seu próprio pensamento, você adora a sua própria proposta, você adora os seus sentidos, você adora a sua vontade, você adora aquilo que você pensa. É o eu, é o ego, se tornou seu ídolo. E Arão, os Arãos que estão nos altares hoje, estão dando o que o povo pede. Amém? Estão dando o que o povo pede. São pessoas que estão procurando promessas que eles mesmo inventam, eles mesmo controlam. Não é a promessa de Deus. Você pede o que você quer. E é assim que as igrejas estão fazendo. Peçam o que vocês quiserem, porque tem um Arão aqui. Tem um Arão aqui para dizer que o que você está pedindo, Deus vai o quê? Deus vai fazer. Mas não é bem assim não, irmão. A promessa é Deus que prepara. A promessa é Jesus quem traz. A promessa foi Jesus quem trouxe. E a ordem que ele deixou: ide e pregai o quê? O evangelho. Então não pensem que vocês podem fazer o que vocês querem. Não pensem que vocês podem criar ídolos, deuses, à imagem e semelhança de vocês. Digam glória a Deus. Não adianta você querer pedir, controlar o pedido, cancelar o pedido, porque o reino de Deus não é restaurante. Até no restaurante, se você fizer o pedido, depois que ele chegar, não tem como cancelar mais. Amém? E no reino de Deus você não pede o que você quer.
O reino de Deus, o próprio nome está dizendo, quem reina, quem controla é quem? É Deus. Deixa Deus controlar a sua vida. Deixe Deus controlar a sua vida, mesmo que tudo pareça fora do controle. Deixe as promessas de Deus fluírem no seu coração. Diga glória a Deus. Deixe as promessas de Deus fluírem, irmãos. Não se preocupem com a demora. Não se preocupem com a demora. Pastor, está demorando muito. Eu vou dar meu jeito. É assim que as pessoas falam. Eu vou resolver da minha maneira. Amém? Em vez de confiar nas promessas de Deus. Em vez de confiar nas promessas de Deus. Em vez de confiar nas promessas daquele que tinha tirado eles do Egito. Eles resolveram confiar num Deus que eles mesmos criaram. É assim que nós fazemos. Quando você não confia nas promessas de Deus, você fabrica um Deus para você. Quando você não está em Cristo Jesus, você fabrica um Deus para você. E cuidado se isso não está acontecendo com alguém aqui. Amém. Moisés é avisado por Deus. Moisés, vai lá que aquele povo, o seu povo, se desviou. O seu povo está pecando. Amém? Eu estou pensando, Moisés, em destruir esse povo, mudar o plano, meu plano. Moisés vai e faz o quê? Moisés volta com as pedras. Eu não vou lá não, irmão, só vou citar isso, depois você lê em casa. Ele chega, quando ele se depara com um bezerro de ouro, sabe o que ele faz com a promessa? O que ele faz? Joga as pedras no chão e espatifa tudo, quebra tudo. Mas só que aquela expressão ali de Moisés, irmãos, era a expressão do próprio coração de quem? De Deus. Por causa da nossa idolatria, por causa da nossa falta de paciência, por causa da nossa ansiedade, ele pensa em quebrar a aliança. Mas só que o próprio Deus é garantidor da sua própria o quê? Da sua própria o quê? Promessa. Deus, ele é de palavra. Deus é de palavra. E foi o que Deus fez, pastor? Deus pegou e renovou a promessa pelo clamor de quem? De Moisés. Pelo clamor de Moisés, Deus não retirou a glória dele do acampamento. Pelo clamor de Moisés, Deus não abandonou aquele povo. O que eu volto a repetir, o que te garante, eu falei no começo da reunião e fecho com esse mesmo pensamento. O que garante vocês, o que garante a cada um de nós, são as promessas de Deus, que são sim e não em Cristo Jesus. As promessas de Deus são o quê? São sim. E nunca vão ser não. Mas elas garantem a sua fé. Glória a Deus. Pode fechar a Bíblia.